que é uma área crucial, que é a nossa segurança pública, né? Então, eu queria agradecer a presença do delegado Algacir Mikalovski, delegado da Polícia Federal, que vai ser o nosso palestrante, né? Vai dar essa palestra para vocês. Tem dois membros do Conselho de Segurança aqui do nosso município, que é o Evandro Azarotto e também o Wilson, que é morador do bairro Jardim Santa Cruz, né? Então, possivelmente vocês podem passar algumas reivindicações para eles também. Em relação ao nosso Guaraituba, é importante eles conhecerem também. São pessoas que são porta-vozes, né, de políticas públicas. O que vocês passarem para eles aqui, pode ser que eles levem para pessoas que efetivem aqui no nosso bairro políticas públicas para melhorar a nossa segurança. Tá bom? Não vou me estender muito, queria que o delegado já fizesse uma apresentação. Estava conversando com ele antes de começar. Pessoal, ele também foi estudante de escola pública, assim como vocês são. Estudou numa escola lá em Curitiba, também de ensino público, né? Também veio de baixo. Estava falando a biografia dele, né? Também filho de pessoas que não tinham acesso a financeiro. Pessoa que veio da nossa classe social assim e venceu na vida. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer ao professor Roger, diretor da escola, ao nosso amigo Wilson, a oportunidade de estar aqui com vocês. Certo? O Evandro, nosso amigo, nosso companheiro aí, batalhador dos Conselhos de Segurança, ambos, né? Batalhador dos Conselhos de Segurança. Sou um policial há mais de 25 anos. Estudei escola pública na periferia de Curitiba, no Xaxim. Escola municipal, depois escola estadual, foi muito legal na época, né? Depois fui estudar no colégio da Polícia Militar. Eu achei que eu não tinha vocação nenhuma para a polícia, inclusive era da gente que usava a lingueta do tênis assim para fora, aquela coisa toda assim, meio revoltado, né? Tinha banda na garagem, desenhava, vi uns desenhos ali, fazia uns desenhos meio satânicos na época. Mas, de qualquer modo, meus amigos falaram o seguinte no final do segundo grau: cara, vamos entrar na polícia, vamos ser oficial da Polícia Militar do Paraná. Eu falava, pô, vocês são filhos de coronéis, aí eu sou um pé de chinelo, eu sou o mais derrapado do grupo, sou eu. Não, mas vamos junto, que você é legal, é líder, tá? Tem que ir junto com a gente, você não pode ficar fora. Vamos fazer um ano lá e vamos ver o que vai acontecer. De repente nasceu uma vocação, que eu não tinha, eu achava que eu não tinha vocação. Eu tinha vocação para desenhar, para fazer projeto de casa, fazer projeto de apartamento, de sobrado, não sei o que lá tal, e ganhava dinheiro com isso e trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Além de estudar escola pública, eu estudava à noite. Veja só que era assim, eu achava assim, que tudo para dar errado, mas está dando certo. É igual aquele bolo que você mistura tudo, você acha que vai ser uma porcaria, sai coisa boa. Às vezes você acha que vai sair coisa boa, sai coisa ruim. Mas, resumidamente, fui fazer a faculdade de Direito, mais uma faculdade, uma pós-graduação, tá? Para fazer Direito agora. Vou fazer Direito na Curitiba. Aí o pessoal de novo, né? Não que eu seja Maria vai com as outras, professor, não é isso. Mas o pessoal de novo, cara, vamos fazer concurso. Mas eu estou bem na Polícia Militar, tal, já estou aí no tempo, estou indo bem, gosto do que eu faço, sou vocacionado. Não, vamos fazer concurso aí. Fui fazer concurso para delegado da Polícia Federal. Falei, pô, da Polícia Federal. Eu olhava no quartel aquelas viaturas pretas chegando, parecia uma nave espacial chegando. Na época a Polícia Federal era desconhecida, professor, né? Não tinha assim muito conhecimento. Ficava olhando aquele negócio. Pô, mas deve ser legal ser da Polícia Federal, né? Trabalhar onde quiser, de repente trabalha no mundo inteiro, trabalha em outras cidades, queria trabalhar em Santa Catarina, né? Achava as garotas de Santa Catarina bonitas, queria trabalhar em Santa Catarina. Hoje eu acho do Paraná mais bonita. Hoje eu acho do Paraná mais bonita. Mas assim, daí fui lá, fiz o concurso lá, não é que de novo, pô, passou no concurso. Daí era na Polícia Federal e tal. Daí construí toda aquela coisa, faz mestrado, faz o que lá e tal. Vamos, pessoal, cara, você tem que ser sindicalista, subir o sindicato dos delegados do Paraná. Falei, pô, mas será eu sindicalista? Será que eu gosto de brigar? Mas será que tanto assim, né? Daí fui lá, delegado, presidente do sindicato. Daí agora nós assumimos a Federação Nacional dos Delegados. Onde eu quero chegar com isso? Né? Primeiro para saber o que vocês estão falando. E aqui não é um monólogo, fica achando que eu vou ficar falando o tempo inteiro e tal, não é isso, não, vai fazer aqui um bate-papo. Você pode chegar onde você quiser. Você tem que ter um vetor.
De preferência dentro da legalidade, porque senão você vai acabar virando meu cliente, né? Eu adoro fazer E eu sou daquele tipo assim que eu gosto de catar pelos cornos, fazer o flagrante, entendeu? Botar lá dentro da cadeia, eu gosto disso, né? Mas a gente tem um trabalho, algemar, tal, não espancar, tal, a gente evita, certo? Muito obrigado, né? Mas brincadeiras à parte, estamos falando aqui com a comunidade, vocês são alunos hoje, tem alunos, professores aqui, mas antes de tudo, cada um de nós aqui é um cidadão que espera uma comunidade um pouco melhor, porque nós somos pessoas trabalhadoras, estudiosos, trabalhadores, e nós queremos uma sociedade um pouco melhor. Eu acredito que não tem ninguém aqui obrigado, né? A porta está aberta, né? Tem ninguém aqui por fechar. Então aqui são pessoas de bem. Então pessoas de bem querem uma sociedade um pouco melhor do que essa sociedade. Então nós temos a obrigação de passar uma sociedade um pouco melhor. Nesse conceito de passar uma sociedade um pouco melhor, nós temos que ter instituições. A escola é fundamental nesse sistema. A escola é um pilar. As polícias são outros pilares. Os conselhos de segurança são outros pilares. Então a sociedade ela é formada por instituições. Instituições fortes, sociedade forte. Hoje nós temos um trabalho que se chama Lava Jato. É mais uma operação da Polícia Federal. Eu já trabalhei em várias. Já passamos cano em um monte de gente, já em um monte de operação no Brasil inteiro, até no mundo quase inteiro. Mas hoje nossa, digamos assim, nosso garoto propaganda é a Operação Lava Jato. Carro-chefe. Só existe a Lava Jato porque existiram outros trabalhos que foram desempenhados por instituições. Dentre elas, a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das polícias que compõe o macro sistema de prevenção e repressão da criminalidade. Assim como a Polícia Militar é importante, a Polícia Civil é importante, as guardas municipais são muito importantes. Não existe cidade boa hoje sem uma guarda municipal boa. Tá? Então nós temos que pensar que as cidades hoje são fundamentais na prevenção e no combate à criminalidade. Sem essas instituições nós não podemos ter uma sociedade melhor. E se você acha que você tem vocação, você tem que trabalhar para isso. Você tem que focar e dizer, eu quero ostentar uma farda da Polícia Militar, eu quero trabalhar numa delegacia, eu quero investigar, eu quero tal, sei o quê. Mas para isso, para você gostar disso, você tem que ter instituições fortes. Então eu brigo muito, professor, na questão de instituições. Nós temos que defender instituições fortes. Instituição forte tem corregedoria forte, porque aquele que não se enquadra, ele tem que sempre procurar outra coisa para fazer. As instituições têm que ter apoio da sociedade, tem que ter apoio da comunidade, porque não adianta nada você ter lá viatura bacana, armamento bacana, se aquele policial que está trabalhando, ele não conta com o apoio da coletividade, certo? Então esse material, ele aqui são apenas apontamentos, tá? Que vão direcionar mais ou menos o que a gente vai falar. E a palavra está aberta também, quiser participar, tal, reclamar, tal. Quiser também, a gente desliga a câmera também, não tem problema, tá? Certo? Vamos lá. Então, situação da segurança pública, a evolução, a situação das instituições, a corrupção, tá? Fazendo um gancho, a corrupção é como se fosse um câncer na nossa sociedade, que não deixa as instituições trabalharem como elas devem trabalhar. Por quê? Porque ela drena toda uma série um quantitativo de recursos que a gente não consegue repor. É como se fosse um vampiro dentro da administração pública. Mas você fala, mas a corrupção dentro da Petrobras, da Eletrobras, de bilhões, tá, mas existe a corrupção, aquela corrupção não vem no nosso dia a dia. Aquela corrupção lá que o pessoal fala lá, cafezinho pro guarda, é pagar um valor lá para não multarem lá quando a obra está errada. Uma série de elementos que estão na exegese, que estão na base da nossa sociedade. E que nós não podemos deixar perpetrar isso aí. Porque, como eu falei, nós somos pessoas do bem, pessoas que querem que a lei seja cumprida. Então eu não posso admitir o não cumprimento da lei, desde a base da nossa sociedade. Ok? Vou tirar aqui. Esquentou, que eu começo a ficar meio nervoso, mas eu não bato ninguém, se preocupe. Tá? Obrigado. Porque a gente treinou antes essa questão assim. Uma equipe entrosada já. Bom, eu vou parar por aqui, então não se preocupe. É só essa parte que sai. O macro e complexo sistema de segurança pública, ações e respostas. Se existe um problema, eu tenho que reagir.
Como que eu vou reagir? Através, inclusive, do município. O município, Wilson, o município não está fora dessa problemática. O cidadão está dentro, nós temos responsabilidade, a Constituição determina isso, e o município também tem essa responsabilidade. Não adianta dizer assim, tudo problema do Estado, porque a PM e a Polícia Civil são do Estado. Não, o município é fundamental nesse processo. O cidadão como sujeito ativo do sistema, experiências exitosas e a conclusão, tá? Qual que é o objetivo? Informar, conscientizar sobre a gravidade dos problemas e melhorar esse quadro, certo? Será que você não dá alguém aqui dá aperta para nós aqui? Maria, as meninas. É? Porque senão eu vou estar ficando na frente de vocês aqui, vou atrapalhar. Sempre que eu fizer o sinal do gato para você, você aperta. Na verdade, eu não disse para a direita, eu vou falar vai. Vai lá. Senão começa a piscar com os dois, começa a dar problema, a gente não vai se comunicar direito. Tá, qual que é a situação da segurança pública? É mais ou menos assim. Eu não suporto mais o que está acontecendo. Eu quero que o Estado seja forte. Quando eu falo Estado, eu estou falando das instituições, que na verdade somos nós. Porque, imagine, o que é um colégio? O colégio é parede, é quadro, é informática e tal, mas o colégio na verdade são os professores e os funcionários, porque sem eles não adianta nada. É igual você pensar a viatura da polícia, tecnologia e tal, né, mano? Se os policiais... Se você não tiver policial, não tiver policial bem treinado, policial vocacionado, com vontade de trabalhar, não adianta nada. Tá? Então, eu exijo que as instituições, elas venham a agir com cada vez mais rigor. Por outro lado, eu tenho, cada um de nós, geralmente numa regra social da sociedade, eu não quero abrir mão do meu direito individual e nem dos direitos coletivos. Ou seja, numa sexta-feira à noite, sei que alguns aqui devem ter carteira, já estou falando dos alunos e tal, você está lá embaixo e encontra uma blitz, uma operação policial. Você fica, puta, eu não quero abrir o carro, eu não quero mostrar o documento, eu não quero tal, eu quero pegar o WhatsApp lá e saber onde tem a blitz, lá para fugir da blitz. Você divulga onde tem a blitz e tal, aí você passa para o camarada, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro no grupo do WhatsApp, e um bandido que está lá armado, com um mau elemento, um cara que bebeu, vai lá e acaba sendo aquela pessoa que vai praticar alguma coisa contra alguém que você conhece. Veja que essa ação em cadeia do desrespeito à legalidade é algo que pode nos atingir. Isso não é demagogia, não é um discurso aqui da demagogia. É algo que pode nos atingir diretamente, ou alguém que nós conhecemos, né, professor? Então, tem a blitz em tal lugar, tal. Essa blitz poderia desarmar aquelas pessoas que vão assaltar, que vão praticar um mal, um delito, que vão cometer um delito contra alguém que a gente conhece. Mas mesmo assim, eu divulgo onde vai ter a blitz, para atrapalhar o trabalho da polícia. Entenderam? A regra? Entenderam? Então é uma coisa muito direta. Então, de um lado, eu quero mais segurança, do outro lado, eu não abro mão dos meus direitos e eu tento burlar quando a polícia quer trabalhar de forma correta. Certo? Aí chegou-se uma conclusão. Nós podemos ser mais fortes se nós trabalharmos em conjunto. Não adianta eu ter uma polícia federal fechada, uma caixa preta, se ao contrário eu interagir, eu fizer um trabalho em conjunto com a polícia militar, um trabalho em conjunto com a sociedade, um trabalho em conjunto com a polícia civil, estimular e ajudar o que eu fiz na minha vida inteira, estimular a formação das guardas municipais, conversar com os guardas municipais, apoiar o trabalho dos guardas municipais. Por quê? Porque o município que tem uma boa guarda municipal sempre vai ter melhores índices de segurança pública, concorda? Porque se a guarda municipal ela não existe no município, você vai olhar. Então, eu tenho uma questão que eu tenho defendido inclusive em Brasília, que é inconcebível que municípios não tenham guarda municipal no Brasil, ao contrário de municípios tenham guarda municipal e essa guarda municipal seja boa. Por quê? Porque um munícipe de um município vai ter prejuízo com relação ao outro município. Outro cidadão daquele município. Então é muito importante. Então, integração de esforços para que nós possamos ter um sistema de segurança pública eficiente. Pode passar.
Então, com a união de esforços, começou a haver algo que talvez aqui quem vai fazer direito, quem gosta da área, vai ouvir muito, chamado prevenção geral. O que é a prevenção geral? O exemplo, com as grandes operações, eu estou demonstrando para as pessoas, as grandes operações da polícia, em que pessoas são presas, pessoas são condenadas, esquemas criminosos são desmantelados, eu estou provando que todos estão ao alcance da lei e que não compensa eu praticar delitos. O que no passado era muito difuso, não era consistente no nosso dia a dia. Hoje, inclusive os nossos jornais, a nossa mídia na internet, a maioria pode ser tomada por questões que envolvem polícia, inclusive a Polícia Federal. O que é essa leitura que nós temos que fazer? Olha, não cometa delitos porque não vale a pena. Porque sabe qual que é a leitura contrária? A leitura contrária é o seguinte: no Brasil, isso é um dado que vai assustar quem não sabe ainda, a cada 100 homicídios no Brasil, menos de 4 chegam a uma investigação concreta. Desses 4, menos de 1 é condenado. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Você deve já estar raciocinando o seguinte: puxa, então vale a pena cometer um homicídio? Vale a pena matar alguém? Porque muito dificilmente a pessoa vai ser condenada por isso. Impunidade. Então, isso leva à impunidade. A impunidade leva à conclusão de que vale a pena não cumprir a lei. Sendo que nós, das instituições, estamos tentando mostrar para todos que não vale a pena cometer delito, porque independentemente se você for senador, se você for, acho que eu estou falando com o pessoal lá do norte, está falando de um senador, os troços meio assim, né? Então, eu mesmo estou me criticando quanto a isso. Mas eu gosto, já trabalhei muito no interior, né? Bom, pois bem, então eu quero dizer assim, não vale a pena, nós queremos mostrar para vocês, para a sociedade de uma forma geral, não vale a pena cometer delitos, porque você vai ser punido. E a questão do cumprimento da pena, das sanções penais, é dizer, não faça isso porque você vai ser punido. E a pessoa voltar melhor para o sistema, dizendo assim, agora eu fui punido, agora eu vou trabalhar de forma correta, eu vou agir de forma correta. Infelizmente, a reincidência ainda é muito grande, porque o sistema penitenciário também não dá vazão ainda às nossas demandas, às nossas necessidades. Mas isso é um sistema que também deve melhorar. E como que vai melhorar o sistema das instituições? Como? Com melhores profissionais. Como que a Polícia Federal começou a ser destaque no mundo inteiro, a Polícia Federal do Brasil? Porque pessoas excelentes, que todo o mercado de trabalho queria, para onde que foi? Foi também para a Polícia Federal. Então isso qualifica a instituição. Tá? Isso deve acontecer também com os professores, deve acontecer com os policiais militares, deve acontecer com todos aqueles que vão prestar serviço público, porque nós queremos o melhor. Certo? Vamos lá. Pode passar. Então aqui um exemplo de uma operação integrada, várias instituições trabalhando em conjunto. Ninguém é melhor que ninguém. Então a Polícia Federal cumpre a sua missão, as outras instituições, o Banco Central, a Caixa Econômica também às vezes participa, o COAF, então as instituições trabalhando em conjunto, cada um dentro das suas características, das suas competências legais. Pode passar? Gerando o quê? Repressão e punição das pessoas, que simboliza a algema, tá? Eu fui dar uma palestra lá em Gramado, numa jornada internacional, chegou lá uma delegada, assim, só para vocês rirem um pouco. A delegada que fez a palestra antes de mim, porque agora eu vou mostrar para vocês a minha algema rosa, tal, todo mundo, sabe assim. Daí ela acabou a palestra, né? Eu falei, eu não posso deixar de, eu fico com aquele negócio, se eu não falar, eu fico com aquele negócio ali. Daí eu falei assim, pessoal, meu nome é tal, deve apresentar, tal, não sei o quê. Infelizmente, eu não vou mostrar uma algema azul, essas algeminhas e tal, mesmo porque se eu trouxer minha algema aqui, é capaz de passar tétano para vocês, porque minha algema já perdeu tanta gente em valeta, tanto vagabundo, não sei o que lá, então é perigoso passar tétano. A minha algema não é bonitinha como a da delegada ali e tal, não sei o que, né? Eu tenho que falar da minha algema enferrujada, o preso tem mais medo de pegar tétano com a algema do que ser preso. Mas não é por querer, não, é que ela é de estimação. Ela é de estimação. Não vendo, não tem preço, não troco nem por Fusca. Na verdade está dando essa tal, porque o Office, acho que é o Office diferente, mas dá para entender aqui, tá? Então, algumas coisas aqui
que exemplificam o quadro caótico da segurança pública no Brasil, tá? Então, as pessoas às vezes têm mais receio da polícia do que da criminalidade, porque não confia nas instituições. Nós temos que confiar nas instituições. Você tem que ir numa delegacia de polícia, registrar, por exemplo, furto do teu celular, tendo a certeza de que vai ser investigado, de que vai tentar chegar ao autor do delito, você vai recuperar o teu celular, tá? Ao contrário do que está acontecendo. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, vou pegar uma vítima aqui. Se por acaso, no ônibus, tá? Todo mundo pega ônibus, até eu gosto de pegar ônibus às vezes. No ônibus, você lá, o nosso amigo de azul aqui, você, se furtarem o teu celular ou a tua carteira no ônibus, tá? Você vai para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência? Você iria? Você tem essa coisa, essa cultura na tua cabeça de ir até uma delegacia fazer um registro de ocorrência? Sim? Sim. Certo. Por que você iria? Não, seja sincero. Não precisa me agradar, não. Não precisa me agradar, não. É isso que vem na cabeça. Oi? É isso que vem na cabeça. Não, mas você vai fazer por que você vai fazer um boletim de ocorrência? Por quê? Alguém tem alguma ideia por que ele iria? Porque sabe que precisa pegar o celular dele. Por quê? Porque Isso! Como é que é o nome? Wagner. Eles não vai ser um cara otimista. Ele é otimista. Então você é otimista. Eles não vão para me agradar aqui e tal. Tá, que mais? Por que ele iria fazer um registro de ocorrência na delegacia? Por quê? O que mais? Mais ideias. Mais ideias. Pelo menos pegar o documento. Outro otimista. Daniel, mais otimista. Pô, mas viu, professor? Você tem um grupo otimista aqui, tá? E todo mundo aqui vai... Quem mais? Quem mais? Outra ideia. Está dizendo aqui que para evitar a falsidade ideológica também, que o cara vai pegar tudo no mesmo. Na prática, vou dizer para vocês assim, vamos lá o seguinte, vamos ser realistas agora. Sabe por que ele ia fazer o BO? Porque se caso alguém fizesse uma conta no banco no nome dele, ou se alguém fosse comprar alguma coisa e tal. Mas pessoal, isso são reflexos cíveis. Quase ninguém pensa como o Daniel e o Ivan, Daniel Wagner, Daniel Wagner. Uma dupla de otimistas, né? Devem ser paranistas. Deve ser paranista, porque o cara com otimismo, ele é paranista, certo? Então assim, mas na verdade, ele tem que acreditar que vai ser feita uma investigação, que as pessoas vão ser localizadas, vão ser punidas e tal, mas infelizmente o nosso senso comum, né, é que eu vou me proteger dos efeitos cíveis, porque eu vou me incomodar no futuro. Mas ele não vai com aquela certeza, com aquela confiança no sistema. Por quê? Porque o sistema não gera confiança. Está entendendo? Pode passar lá. O excesso de formalidade. Muita formalidade no trabalho das polícias e pouca efetividade. O que é efetividade? É resultado concreto. Pode passar? Estrutura das polícias. Estruturas deficitárias. Hoje nós conseguimos, no decorrer dos anos, melhorar o armamento, melhorar um pouco as viaturas, mas apesar que tem muita viatura parada por falta de combustível, tem muita viatura parada por falta de efetivo policial, mas no quadro que nós tínhamos há mais de 20 anos melhorou um pouco. Outra. E aquele dogma de que a polícia prende, a justiça solta. No Paraná, nós estamos tentando mudar também esse raciocínio de que a justiça, ela vai agir, doa a quem doer. Certo? Passar? Principais problemas da segurança pública. Vamos lá. Então, a polícia, ela acaba recebendo um fardo da sociedade, onde a igreja falha, a casa falhou, o Estado falhou, o país de uma forma geral falhou, e o policial pergunta, mas eu estou recebendo todos os problemas, você quer que eu solucione todos? Porque quando o olho arde, vai ligar para onde? Para o 190. Aí liga para o 190, uma tentativa de homicídio, e não há policiais para atender a ocorrência, porque eles estão atendendo o quê? Perturbação do sossego. Então está errado. Nós temos que
passar, o Estado tem que dividir as responsabilidades de forma mais equânime. Perturbação do sossego, a Secretaria do Meio Ambiente deveria resolver multar o camarada que está fazendo barulho na casa dele. Aí de repente a mesma viatura vai 4 vezes porque o fulano está fazendo uma festinha em casa. Aí ele fala, não, diminui e volta, diminui e volta. E o policial acaba prendendo muitas vezes pelo desacato, pela desobediência do que pela perturbação do sossego. Então o Estado, ele acaba sendo omisso em vários pontos, inclusive o lar, a casa das pessoas, e acaba sobrando para a polícia. E a polícia não consegue dar vazão a essa demanda. Até eu brinco que o sistema penal, ele é igual aquele camarada, deve ter alguém na escola assim que vocês vão lembrar. Aquele camarada que fala assim, eu vou para academia. Aí ele chega lá, ele vai só fazendo a parte de cima, da cintura para cima, vai hipertrofiando e tal, e a perninha fica fina. Aí daqui a pouco ele quer, qualquer coisinha vai quebrar aquela perninha. Ele fica grandão e fica com a perninha e tal. Então o sistema penal brasileiro é como se fosse esse camarada. Ele ganhou um monte de atribuição, um monte de missão, várias missões, só que não foi dado para ele o quê? Estrutura e condições de dar essa resposta. Então nós temos que dividir na sociedade as responsabilidades, porque a segurança pública não pode só ser responsabilidade da polícia. Vou contar para vocês aqui, não sei se o professor está controlando o horário, eu não pode falar disso, tá? Me corte porque o cara dá aula há muito tempo, ele fica xarope, ele fica falando. Existe uma teoria desenvolvida na Itália e nos Estados Unidos, que começou com Sutherland, que é o cara que estudou muito essas teorias do que gera crime, o que funciona para ter criminalidade. Então desenvolveu-se uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas. Isso serve muito para o Conselho de Segurança. Então você está passando numa rua lá, meio estranha, tal, tem um imóvel lá, está abandonado. Ninguém dá bola para aquele imóvel. Aí vai um camaradinha lá, joga uma pedra no vidro, pá, quebra o vidro. Aí passa o outro lá e fala, pô, isso aí tá com a janela quebrada e tal, eu vou quebrar outro, então quebra o outro. Aí daqui a pouco, vocês veem que em poucos dias, esse imóvel está destruído. Já levam as janelas, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco, naquele lugar, as pessoas vão se reunir para consumir drogas. Aí vão montar uma milícia ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não cuida da cidade, você cria bolsões de criminalidade. Onde a cidade é bem cuidada, e isso é também a nossa missão, onde a cidade é bem cuidada, raramente vai acontecer, vai nascer ali bolsões de criminalidade. Isso interfere na questão da rua, isso interfere, né, na questão da iluminação, da presença policial, entendeu? Nós temos que ter um município, eu falo para a gente que quer ser candidato a prefeito, pense que o município tem que ter pessoas que tenham o que fazer. Porque o jovem, quando não tem o que fazer, às vezes a criminalidade acaba sendo um atrativo. Tá? Então você tem que criar, principalmente para o jovem, ocupações, na questão cultural, na questão do trabalho, na questão do lazer de uma forma geral. Ok? Se alguém for contra também, pode falar também, que a gente discute aí, não tem problema. Bom, e a corrupção? A corrupção, ela é um problema que gera um dano social quase incomensurável, é muito difícil de medir, mas isso são muitos bilhões de dólares só para o Brasil no decorrer dos anos, e nós temos que estancar isso. Mas não fiquem pensando que a Operação Lava Jato sozinha vai conseguir acabar com a corrupção no Brasil. Não vai acontecer isso. A corrupção, ela é um crime. Ela é um crime, tá? Previsto aqui no artigo 317 na modalidade passiva e 333 na modalidade ativa. Quem oferece e quem recebe qualquer vantagem para que seja favorecido alguém, diferentemente do que é previsto na lei. Então vamos lá. Falou-se na Operação Lava Jato que não se cava um buraco no Brasil sem pagamento de propina. Alguém ouviu isso? Isso é quase uma verdade absoluta, um pouco exagerado, mas é um problema que acaba afetando a segurança pública, acaba afetando a saúde, acaba afetando a educação, e nós temos que estancar. Como que eu falando no caso nós, cidadãos, podemos ajudar a combater a corrupção? Desestimulando condutas ilícitas. Como eu falei, é errado você oferecer propina para um policial de trânsito,
É errado você comprar e vender CD pirata. É errado você consumir ou estimular que alguém consuma cigarro contrabandeado no Paraguai, porque vai ser muito pior para a saúde. E além disso, você está fomentando um mercado internacional. Até vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos, não grave para aquele lado lá, tá? Não grave. Fizer pergunta aqui, ó. Eu faço a pergunta, depois eu viro, vocês levantam a mão, tá? Quem tem CD e DVD pirata em casa? Pode levantar a mão. Aí, ó. Todo mundo já tem que Todo mundo deve identificar. Tá certo? Eu vou dar uma historinha pra vocês. O nosso ponto tá aqui, ó. Tá vendo ali o ponto? Aquela câmera ali é só pra enganar, entendeu? Mas não se preocupe, a gente vai pegar nele com vocês. Então veja, vou contar uma historinha para vocês. Estávamos conduzindo uma investigação que o foco era uma quadrilha que falsificava e distribuía dinheiro falso. Isso é atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal. Pois bem, fomos cumprir um mandato, aquela coisa assim do Bom Dia Federal, né? A gente chega às 6 horas da manhã, a pessoa assim, bom dia, não é bem assim essa alegria toda, né? A gente chega assim, de outra forma. Mas tudo bem, chega lá, 6 horas da manhã e tal, aí começa a revirar procurando se chama tecnicamente de apetrechos para a fabricação de cédula falsa. Aí sacode daqui, sacode de lá e não acha um negócio. Então eu falei assim, cara, mas alguma coisa errada tem, não é possível. Não que eu fique fuçando coisa errada, mas assim, alguma coisa tem então. Abri a gaveta do camarada e o camarada já estava com aquele arzinho assim, sabe assim, ó, se ferrou, né? Não encontrou nada aqui, ó, se ferrou e tal. E eu pensando comigo, não pode, nunca aconteceu, não vai acontecer dessa vez. Aí puxou a gaveta do camarada lá, camarada 24 anos e tal, a mãe dele já me atormentando, já não aguentava mais, estava quase ao ponto de prender por desacato. Puxa a gaveta, socada de DVD, CD, DVD pirata, de sacanagem. Não é por isso ser sacanagem, porque DVD, CD, DVD pirata. Aí eu olhei para a mãe, para o pai, para ele, eu falei assim, você está preso. Você está preso. Receptação. O camarada deu uma risada, a pessoa estava brincando. Aí todo mundo riu, né? Até meus agentes lá, os nossos agentes riram. Eu estou brincando, eu acordo 4 horas da manhã para vir aqui, para brincar. Você está preso, receptação. Por quê? Porque ele adquiriu um produto que é de procedência ilícita. Ele foi preso, o juiz homologou o flagrante e ele foi condenado. Primeiro do Paraná, caso de prisão por ter comprado CD e DVD pirata. Todo mundo ficou surpreso. Até eu fiz para comprovar uma tese que eu tinha antiga, acadêmica. Não é que o juiz homologa, não é que não basta ter um delegado maluco, tem que ter um juiz um pouco maluco também. Ou, né, porque a Operação Lava Jato fica não, bando de maluco e tal, mas todo mundo ali comprou a ideia, a coisa frutificou. E o camarada foi condenado por ter com ele, por ter feito a receptação, que receptação é crime, CD e DVD pirata. Então não existe o meio certo, ou o meio correto, ou o meio lícito. Eu sou mais ou menos certo. É igual mulher grávida.